Boa tarde, pessoal. Estamos começando agora mais uma live. Vamos começar a falar sobre os preconceitos, né? Esperar aqui a Amanda entrar pra gente começar a discutir. O tema hoje é bem sério, né? Então, espero que dê tempo pra gente falar de tudo. Pode ser que a gente precise entrar para uma segunda live. Boa tarde. Mas vocês sabem, né? É muita coisa, então não vai dar pra falar de tudo. Deixa eu tentar aqui. Pronto, acabei de mandar o convite. Vamos ver se a Amanda entra. Pra gente poder começar. Oiê, dá pra me escutar? Boa tarde. Oiê, dá pra me escutar? Eita, esqueci o fone. Boa tarde. Tá dando Boa retorno? tarde. Deixa eu pegar o fone, rapidão. Certo. Tô de volta aqui. Então, a gente vai conversar hoje sobre preconceitos, né? Tava aqui já falando com o pessoal. Vamos ter 1 hora aí, que é o tempo da live do Instagram. Mas se não der tempo, porque a gente selecionou algumas coisas, mas é muita coisa, pode ser que a gente precise entrar para uma segunda live. Vamos tentar correr para ver se vai dar para fazer tudo em 1 hora. Deixa eu botar aqui. Já botei o cronômetro. Ligou o cronômetro. É um tema bem rico, bem vasto. Sim, com certeza. Então, vamos ver se vai dar para fazer 1 hora. Porque é muita coisa. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de preconceitos, como vocês viram no cartaz, né, que a gente publicou esses dias. Vamos conversar um pouco sobre preconceitos em geral, do ponto de vista da igreja, né? Estamos no âmbito da catequese. Então, a gente vai fazer um panorama geral, mas a gente vai também colocar do ponto de vista da igreja católica. Exatamente. Como o Bri falou, a gente não veio aqui para explicar acontecimentos, né, já muito conhecidos, que foram causados por seres falhos, que corrompem toda e qualquer instituição, né, seres humanos famosos. E a gente pegou a Bíblia e interpretou ela da melhor forma possível. Eu e Bri, a gente tem nossos pontos de vista também, mas a gente usou fundamentalmente a Bíblia para montar essa live para vocês e eu espero que vocês gostem, porque ela ficou muito, muito legal. A gente se esforçou bastante para fazer. E é isso. A gente vai falar bastante, como ele falou, sobre preconceitos. E a igreja se posiciona contra preconceitos de forma bem clara, assim, né, de certa forma. E a gente vê na Sagrada Escritura, em Tiago, capítulo 2, versículo 9, que é: mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Né? Então a gente já vê aí que a igreja se posiciona bem firme contra o pecado ou contra discriminações no geral, né? E aqui em Gálatas a gente vê que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus. Então, o que não falta, como a gente vai ver ao longo da nossa live, são... Bri botou aí as passagens bíblicas que a gente vai usar na live, então vocês printam, que a gente vai usar, né, como parâmetro. E é isso. A Bri agora vai entrar diretamente no nosso assunto, explicando um pouquinho sobre preconceitos e tal. Então, eu tentei colocar o comentário fixo, mas não consegui. A tecnologia que eu ainda não aprendi. Então, pronto, boa, a gente vai falando. Eu cliquei em cima, não consegui marcar ele fixo. Mas, enfim. Como a Amanda estava falando, a gente usa a Bíblia, né? Mas como a gente também já falou em várias outras lives, a Bíblia não pode ser lida sozinha, não pode ser lida pelo leigo tentando interpretar do jeito que está escrito ali.
Então, a gente precisa ter outras fontes, e uma das fontes que a gente usa sempre é o Catecismo da Igreja Católica, que a gente vai usar hoje também na live. E a gente fez pesquisa com outros padres, né? Tem vídeos no YouTube, tem muito vídeo bom sobre o assunto. A gente não vai conseguir falar tudo, mas tem muita referência, então a gente não precisa falar tudo aqui também. De forma geral, eu queria conceituar o que é preconceito e trazer alguns tipos de preconceito aqui para o debate. Eu queria deixar claro antes que nós somos todos passíveis de ter atitudes preconceituosas, né? Por mais que a gente tente lutar contra os preconceitos em geral e contra principalmente alguns preconceitos específicos que a gente ainda vai discutir, a gente tem enraizado algumas, porque vem da sociedade para a gente, e a gente aprende, e a gente acaba reproduzindo algumas atitudes preconceituosas, sem notar às vezes notando mesmo porque a gente acha que preconceito é uma coisa normal, mas pelo menos eu e a tia Amanda aqui, eu acho que nós, sem notar, às vezes temos atitudes preconceituosas, não somos seres perfeitos. Então, o que a gente está buscando é trazer para o debate o que é preconceito, quais são as principais atitudes preconceituosas, e aí aprender sobre isso também, quem quiser acrescentar alguma coisa nos comentários e depois conversar com a gente sobre o assunto, para que a gente também possa aprender e tentar corrigir, tentar evoluir como ser humano, né? Porque a gente é um ser em construção. Então, esse debate é importante nesse sentido. Não é que somos perfeitos, estamos aqui dando aula, ensinando a ser seres perfeitos. Mas a gente fez pesquisa, a gente está tentando reproduzir isso e aprender também. Então, tendo em vista essa colocação, vamos conceituar o que é preconceito, né? Preconceito é estabelecer um conceito, a palavra mesmo explica, é estabelecer um conceito, estabelecer uma ideia quanto a alguma coisa previamente, antes de conhecê-la. Então, você julga e estabelece um valor, pode ser negativo ou positivo, quanto a alguma coisa, algum objeto que você está avaliando, antes de conhecer. E aí isso pode ser relativo a qualquer coisa. Eu gostaria de trazer também para a discussão que às vezes a gente tem preconceitos com alguns assuntos também. A gente está nesse ritmo de querer estabelecer uma opinião sobre tudo e qualquer coisa. E aí a gente lê um título de uma notícia e já quer dar uma opinião sobre aquele assunto, sem ler a notícia, sem estudar sobre o assunto, sem saber de fato do que se trata. Então, às vezes, a gente se atropela até com as próprias notícias, os próprios assuntos de estudo. Isso não é bom para o ser humano. Tendo isso em conta, o que a gente vai focar na live de hoje são os preconceitos com as pessoas, né? Tem vários tipos de preconceito com pessoas também. Tem preconceito em geral, né? Como eu disse, é um conceito quanto a alguma coisa que você pré-estabelece sem conhecer. Mas a gente vai focar nos preconceitos contra as pessoas e são vários tipos também, a gente não vai conseguir falar de todos. Os principais são os mais tratados, a gente vai tentar listar aqui e vamos começar pelos preconceitos que têm o maior índice de violência, né? Infelizmente, o ser humano tem a aversão ao que é diferente. A gente tem dificuldade de lidar com o que é diferente da gente. Às vezes, a pessoa é aparentemente igual a gente, mas tem uma opinião diferente, a gente também se afasta dessa pessoa por conta dessa opinião. A gente não consegue conviver com aquilo que não é igual a gente. É um egocentrismo bem marcado na personalidade do ser humano. E isso é errado, né? Qualquer tipo de preconceito, na verdade, é contrário à ideia de que o ser humano é um animal racional. Porque estabelecer um valor para alguma coisa ou para alguma pessoa antes de conhecer é contrário à ideia do ser humano de racionalizar e de conhecer as coisas, de tentar descobrir tudo, né? Então, quando você categoriza o ser humano e diz que todos aqueles são iguais, aí você recusa a interagir com uma pessoa porque ela faz parte de um grupo, você está indo em oposição à ideia de que o ser humano é um animal racional que busca conhecimento e quer descobrir as coisas. Então, a gente tem alguns tipos de preconceito, como eu disse, que a gente vai citar, porque são os que normalmente têm o maior índice de violência. O mais marcado na sociedade brasileira, eu diria que é o racismo.
E o que é também mais contraditório, porque a população brasileira, 56%, se eu bem me recordo da última pesquisa de 2019, 56% da população brasileira é negra, se descreve negra. E aí está incluso negros e pardos. Né? Então, sim, mais da metade da população brasileira é negra, e aí a gente tem alto índice de mortalidade dessa população. Também tem uma pesquisa de 2019 que coloca que o negro tem 3 vezes mais chance, 2,7, quase 3, mais chance de morrer do que uma pessoa branca. E o crescimento do índice de mortalidade de pessoas negras se manteve em todas as idades nos últimos anos, aumentou, né, em todas as idades nos últimos anos, e da população branca se manteve. Então, é muito contraditório, né? Metade da população do Brasil é negra e a gente consegue achar que a população branca e amarela e parda e índio, que é o restante, que é menos inclusive, é superior à população negra. Então, a ideia de racismo, que o conceito de raça também é um conceito que foi trazido da biologia e usado erroneamente historicamente para tentar justificar a exploração da população negra, de pele negra, né? Porque geneticamente somos todos iguais, todo mundo só tem sangue A, B ou O. A gente não tem sangue branco, sangue azul, sangue amarelo, sangue índio ou sangue negro. Somos todos biologicamente iguais. Então, meramente por características de aparência, as pessoas tentam justificar, segregar uma população, tratar as pessoas de forma diferente, explicar de alguma forma que uma pessoa é melhor do que a outra. E aí, normalmente, quando alguém diz que é melhor do que outra, ele acha que é uma coisa natural, é uma coisa biológica. E a gente sabe que não é. Né? Ninguém é melhor do que ninguém. E a genética prova que a gente não tem diferença, né? Somos todos iguais. Então, temos o racismo, que o conceito de raça também é raça humana, é um conceito usado erroneamente. Né? Deveria se falar de etnia, mas tem todo um debate quanto a esse tema também, dentro dos debates de racismo. E aí a gente vem para o conceito de preconceitos contra opções sexuais e opções, no caso LGBT, toda a população homossexual ou que se identifica diferente da genética que nasceu. Nasceu menina, mas não se sente bem no corpo de uma menina e aí prefere se identificar como menino. Ou nasceu menino e o contrário, né? A gente tem preconceito contra essas pessoas, né? Contra as pessoas que escolhem um companheiro do mesmo sexo ou que escolhem mudar de sexo. Não sei também se estou usando os termos certos, mas a gente vê os índices de violência muito altos também contra essas pessoas que a gente entende que são fora de um padrão de homem que tem que gostar de mulher e mulher que tem que gostar de homem e tudo que é diferente disso a gente tem que eliminar da face da terra. Né? Existe essa ideia que é completamente contrário ao que Jesus pregava, a gente vai ver daqui a pouco também. Temos os preconceitos contra estrangeiros, que é a ideia de que tudo que vem de fora de outro país também é inferior, ou que vai tomar nossos empregos, ou que vai destruir. Como se nós fôssemos um grupo, brasileiros fossem um grupo, italianos fossem um outro grupo, e aí se alguém vem da Itália, ou se alguém vem dos Estados Unidos, normalmente xenofobia aqui, pelo menos no Brasil, não é com gente da Europa, né? Ou dos Estados Unidos. Normalmente é com gente da África, territórios de população negra também. Então, a gente acha que essas pessoas vão vir para o Brasil roubar os nossos empregos como se fossem grupos diferentes, né? Mas, na realidade, somos todos seres humanos. Então, todos eles têm todos os direitos de ter emprego também, conforme a qualificação, né? A única coisa que deve diferenciar a pessoa conseguir ou não emprego é a qualificação. É a qualificação, exatamente. Deveria ser, né? Temos aí, então, o historicamente mais marcado também, que é o machismo, o machismo e a misoginia, né? Sexismos em geral,
que é um ódio contra a mulher, a ideia de que a mulher é inferior, a ideia de que a mulher não pode exercer certos papéis na sociedade, a ideia de que a mulher tem que ser submissa. E algumas pessoas tratam a mulher como com ódio mesmo, né? Que é a questão da misoginia. E tem violência contra a mulher porque, pelo simples fato de ser mulher, enxergar a mulher como a fonte de toda a minha desgraça como homem, eu me perdi por causa dela, ou sei lá, qualquer discurso desse tipo, né? E aí a gente tem alguns índices no Brasil de 2017, eu consegui verificar só de 2017 para 2019, tem uma diferença entre mortalidade feminina e feminicídio, né? Que a mortalidade é quando a mulher é assassinada, homicídios femininos é quando a mulher é assassinada por motivos gerais. E feminicídio é quando a mulher é assassinada porque é mulher, única e exclusivamente porque é uma mulher. E aí, esses índices de feminicídio, os índices de homicídio feminino, de acordo com essa pesquisa que eu peguei do G1, caíram de 2017 para 2019, né? Ao longo de 2017, 18 e 19. E de 2017 para 2019, os feminicídios subiram. Então, as mulheres estão morrendo mais porque os homens estão tendo mais ódio, estão manifestando mais o ódio contra as mulheres de forma violenta. Subiu de 1.046 em 2017 para 1.225 em 2018 e 1.314 em 2019. Então, só cresce. Aí cabe a gente refletir o que é que está acontecendo na nossa sociedade. Temos também preconceitos contra pessoas pobres. A gente viu recentemente um episódio, ficou muito conhecido, né? A esposa, a primeira-dama de São Paulo, esposa do Dória. Fez aquele vídeo lá horroroso falando da população moradora de rua e que eles seriam preguiçosos. Algumas pessoas tentam explicar a pobreza por mérito e a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, nem toda a ascensão social se dá por mérito e muita gente que trabalha muito, muito tempo, de forma exaustiva, não tem condições mínimas de sobrevivência. Então, esse tipo de discurso só corrói a nossa sociedade, né? Então, tem esse preconceito contra pessoas pobres. E aí eu falei já os três principais, que é os que têm os maiores índices de violência. Se você pesquisar índices de violência por preconceito no Brasil, você vai ver homofobia, feminicídios e o racismo, né? E quanto ao racismo, a gente teve aquele movimento do Black Lives Matter, que só foi mais uma manifestação que trouxe à tona uma série de coisas que a gente vê no Brasil o tempo inteiro, só que a gente não, às vezes, torna normal. Lida com isso como se fosse uma situação cotidiana e que não precisa ser mudada, nem precisa causar revolta. Né? A gente tem o tempo inteiro violência policial e violência geral contra a população negra no Brasil. E a gente não pode deixar de lutar contra isso. Não é para ser só uma ondinha que começou nos Estados Unidos, que a gente tem mania de seguir as ondas. É bom que tenha tido, mas é bom que continue também. Então a gente tem que lutar contra isso o tempo inteiro. Né? E aí a gente viu agora recentemente também um caso de um policial com o joelho no pescoço da mulher. Teve o caso do Miguel também, que foi muito triste, né? O menino de 5 anos que morreu, que caiu do 9º andar por conta de negligência da patroa, da mãe dele. É uma série de situações que a gente lida todo dia e parece cotidiano, mas está errado. Não é para a gente lidar com isso como se fosse normal. A gente tem também preconceitos religiosos, que a gente vê uma série de conflitos, guerras, por conta de diferenças religiosas, quando na verdade a gente deveria aceitar e entender e conviver em grupo, né? Temos preconceitos com pessoas deficientes, muito triste, né? As pessoas acharem que os deficientes são um fardo e que não darem condições para que essas pessoas possam viver em sociedade normalmente, né? Quando você cria um ambiente que você não pensa que um deficiente vai precisar também daquele serviço e aí você não coloca uma rampa naquele lugar, naquele estabelecimento, você está excluindo a pessoa com deficiência. A gente tem também
preconceito com relação à aparência, pessoas excessivamente magras, excessivamente gordas, e o principal reflexo disso é normalmente no ambiente de trabalho, né? As pessoas gordas têm mais acima do peso dado como padrão, têm dificuldade de conseguir emprego. As pessoas que têm tatuagem, às vezes, têm dificuldade de conseguir emprego. Alguém que, sei lá, pintou o cabelo de azul, às vezes, tem dificuldade também de conseguir um emprego. Isso não deveria ser levado em conta do ponto de vista do trabalho. O que a gente tem que olhar é a qualificação das pessoas, né? Então, isso não faz o menor sentido, né? Mas, na realidade, acontece. A gente vê que muita gente deixa de conseguir vagas de emprego por conta da aparência. Tem os preconceitos linguísticos, que a gente que é do Nordeste sabe. A gente não posso dizer que a gente sofre, porque sofrer preconceito, eu acho que a população negra sofre, a população homossexual sofre, as mulheres sofrem, né? Nós mulheres sentimos, principalmente no ambiente de trabalho, muita dificuldade de ter igualdade, de ser tratadas de formas iguais, mas esses preconceitos do ponto de vista linguístico são mais brandos, não refletem uma violência, que é o que a gente vê com a população LGBT, com as pessoas de raça negra, né? Que na verdade não deveria ser chamado de raça. Tem toda a discussão em torno disso, depois vocês pesquisam também. Eu não vou aqui trabalhar muito em cima desse assunto do conceito de raça ou de etnia, mas tem teólogos, sociólogos e antropólogos que estudam bastante. Então, a gente sofre um pouquinho aqui no Nordeste a questão do preconceito linguístico. Pessoas normalmente que têm pouca formação de gramática e linguística também sofrem bastante, como se elas fossem inferiores pelo fato de não terem aprendido a falar a língua portuguesa de forma correta. E a gente sabe que, na verdade, as pessoas só são diferentes, né? Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. As pessoas só são diferentes e as diferenças é que compõem a nossa sociedade. Então, eu vou pular já, terminar essa parte de resumir o que são os preconceitos, trazer para o panorama geral alguns tipos de preconceito, que a ideia foi justamente tentar fazer você que está assistindo pensar se em algum momento você já se sentiu melhor do que alguém por conta de se achar pertencente a algum grupo, de achar que as suas características físicas ou características culturais ou linguísticas são melhores do que a de outra pessoa. Então, eu gostaria que vocês refletissem e observassem o comportamento de vocês, não só quanto aos preconceitos que a gente citou aqui, mas de forma geral, se você em algum momento se sentiu melhor do que alguém porque era diferente. Então, esse comportamento é adequado? O que é que você precisa fazer para mudar? A gente está trazendo discussão para tentar ajudar um pouquinho, mas cabe a você tomar a iniciativa, né? E aí a gente vai tentar discutir um pouco se existe cristão racista, né? Porque nós somos cristãos e cada cristão tem espaço no ambiente da igreja para ser racista. Vamos lá falar um pouquinho sobre o que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, que a Amanda vai falar um pouquinho sobre o assunto. Então, como a Bri falou, ela explanou muito bem sobre o panorama geral, sobre os preconceitos, né? De uma forma bem ampla. E a igreja, começando novamente com a Bíblia, eu vou citar Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz: tudo que desejais aos homens vos façam, fazei-vos a eles, pois essa é a lei e os profetas. Então, a gente vê isso bem sólido, que a questão do respeito, né, que tem que ser presente na nossa vida. A gente tem que pôr o respeito como nossa principal coisa. Se a gente vê uma coisa que é diferente da gente, não cabe a nós julgar. A gente tem que respeitar, sabe? Tá, não concordo, mas respeito. Parabéns, você fez a mesma coisa, sua obrigação. A nossa única obrigação é o respeito. E a gente tem nosso livro que a gente segue, como o Bri falou, o Catecismo Católico, ele deixa isso bem claro para a gente na nossa formação como catequista, que tem uma página, uma sessão inteira sobre isso. E tem várias partes que me chamaram a atenção e eu vou trazer aqui para vocês. Acho que a primeira que traz para a gente é o dever de nos fazermos o próximo do outro e de servirmos ativamente. Então, é nosso dever como cristão católico
servir o outro, servir o próximo, né? Nossa principal obrigação. E a doutrina de Cristo nos ensina, nos chega a exigir o perdão das nossas ofensas. Então, Cristo, desde que ele pisou na terra, né, o que a gente vai trazer mais aqui para a gente é o Novo Testamento. O Antigo é mais histórico, mais cultural, é outro paralelo. A gente vai pegar a partir de Cristo, pois ele que traz essa crítica do que está acontecendo na sociedade. Ele fala através de parábolas, né, justamente porque era o que o povo entendia. E a gente vai analisar principalmente essa parte aí, e Cristo nos obriga a perdoar, a ter esse amor no nosso coração. E através disso, a gente conseguir praticar o respeito, que é muito difícil. Né? Às vezes a gente tá tão apegado com as coisas que a gente não tem misericórdia, a gente distrata as pessoas. Somos seres humanos, somos falhos, como eu falei no início da live, né? E assim, nós, voltando para o catecismo católico, ele diz que nós somos criados à imagem de Deus. Né? A gente vê isso na Bíblia também, que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E Deus é único. Nós somos dotados de uma idêntica alma racional, como o Bri falou, nós somos seres racionais, a gente pode pensar nos nossos atos. Todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem, somos todos filhos de Deus. E somos resgatados pelo sacrifício de Cristo. Todos são chamados a participar da mesma bem-aventurança divina e todos gozam, portanto, de igual dignidade. Então, quem somos a gente para segregar? Para dizer, não, não é bem assim, vamos separar de acordo com sua religião, de acordo com sua cor, de acordo com sua opção sexual, se você é homem, se você é mulher, se você é preto, branco, amarelo, entendeu? A gente não cabe a nós isso, sabe? Está escrito na Bíblia. Então, não tem espaço para um cristão ser racista, para um cristão ser xenofóbico, porque a nossa Bíblia, o que a gente tem que seguir, pelo menos a parte do Novo Testamento, diz que a gente tem que ser, eu estou lendo para vocês, a gente vai mostrar isso para vocês ao longo da live. Então, toda espécie de discriminação relativamente aos direitos fundamentais da pessoa, que por qual razão de sexo, raça, condição social, língua ou religião, deve ser ultrapassada e eliminada como contrário ao desígnio de Deus. Deus não nos ensina isso. Se você prega uma discriminação contra o seu irmão, contra o seu próximo, e diz em nome de Deus, não sinto muito, mas a sua religião não está perdida em algum canto, você está pondo algum preconceito ou alguma coisa sua, alguma coisa dentro da sua religião usando Deus para fazer coisas erradas. A gente lê a Bíblia e a Bíblia está escrito isso, né? E aí a gente vê, falando sobre respeito, né? Respeito à pessoa humana, considera o outro e supõe o respeito pelos direitos fundamentais decorrentes da dignidade da pessoa. Nós somos seres humanos, a gente não pode condenar ninguém, não podemos julgar ninguém, porque, pelo menos assim, a gente sabe, nós cristãos sabemos que a gente não pode dizer que somos salvos, nem podemos dizer que estamos no inferno. Então, por que a gente vai fazer isso pro outro? Tipo, você é assim, você vai pro inferno. Você não pode nem se autocondenar, porque você vai condenar o próximo, sabe? Não faz sentido. São coisas assim que a gente tá mostrando para vocês e cabe sim uma reflexão. Se você tem algum comportamento discriminatório, reveja de onde você está tirando isso. Porque se você estiver usando o nome de Deus para dizer que eu me comporto assim porque Deus quer, é porque você quer, entendeu? Tira o nome de Deus disso. Cristo nos ensina, nos mostra. Exatamente, ignorância. Quem conhece de fato a palavra de Deus, os ensinamentos que Jesus traz, a interpretação do que é certo e que é errado, né? Sabe que nada disso, nada das escrituras justifica a violência e o preconceito, nem nenhuma atitude Exatamente. que ofenda o irmão. Exatamente. Não, somos nós duas aqui conversando. E é isso, sabe? Tipo, estou cometendo atos, como o Bri falou, de ignorância, porque estou fazendo a vontade de Cristo. Que Cristo? Que o Cristo que eu conheço, o Cristo que a Bri conhece, o Cristo que todo cristão que já pegou a Bíblia para ler faz, não é assim. Não é esse Cristo que
Deixa eu só arrumar aqui a iluminação. Pronto, acho que melhorou. É porque o sol tá É a oscilando aqui internet. atrás, aí Acho mesmo. que é a. É, Deve ser assim, não. deve ser isso aí, enfim, conjunto de fatores. Mas dando pra me escutar, tá tudo certo. Tá dando, E tá eu, dando. pronto, e eu acho que é isso, sabe? Eu queria trazer essa reflexão aí acerca do respeito. O Bri contextualizou e a gente agora introduziu a Bíblia, né? Porque respeito acima de tudo. Eu acho que quando você falar, mas isso, respeito. Pô. Se tá ofendendo o seu irmão em Cristo, para aí, entendeu? Preconceito é justamente julgar o outro sem conhecer. Então, se acho que se é pra gente julgar alguma coisa, acho que isso é pra gente julgar alguma coisa, a gente tem que julgar a índole, o caráter da pessoa, mas novamente, isso só cabe a Deus. Só Deus conhece o nosso coração. Esse é o ponto de vista também, né? Exatamente. E é isso. Eu acho que essa reflexão que eu trouxe agora é abrir e vai falar sobre as medidas que a igreja tem tomado para superar os preconceitos, né? O tempo Diretamente tá falando. corrido. Vamos ver se vai dar tempo, né? Então, a Amanda fez um paralelo do Catecismo da Igreja Católica. Eu queria frisar que tem um capítulo inteiro falando sobre justiça social, e tratar o irmão como igual, e que foi justamente o capítulo que a Amanda trouxe para a discussão. Gostaria de frisar, não leiam a Bíblia sozinhos, se são leigos, não tentem entender sozinhos, porque é muito difícil. Busquem conhecimento em outras fontes, tá? Busquem fontes seguras. O Catecismo da Igreja Católica é uma fonte ótima para a gente entender, no contexto atual que a gente está vivendo, o que foi escrito ali. E a Amanda colocou justamente que o Antigo Testamento é a base para o que Jesus vai revolucionar, né? Justamente. E quando Jesus chega, ele já desconstrói uma série de realidades do Antigo Testamento e que não cabe mais a gente estar discutindo, né? Jesus já apagou todos os preconceitos, ele já ensina o que é realmente a vontade de Deus. Então, não tem mais abertura para a gente ficar voltando nesses discursos preconceituosos, né? Exatamente. Então, a igreja, quando a gente fala todas essas categorias de preconceitos, não é que a gente está querendo dividir a humanidade, né? A raça humana é uma só, né? A gente não está querendo separar a humanidade quando a gente começa a dizer quem são os LGBT, quem é branco, quem é negro, quem é amarelo. Na verdade, isso é importante para que as pessoas se sintam abraçadas, né? Quando a gente pontua todos esses tipos de racismo e contra o que a gente tem que lutar, a gente está abraçando essas pessoas que estão se sentindo segregadas. E aí, uma dessas formas que a igreja encontrou para abraçar essas realidades, eu não vou ter como falar de todas, então eu só trouxe algumas das atitudes na Igreja do Brasil, porque tem a Igreja Mundial, né? A Igreja Católica tem a atuação mundial e tem uma série de atividades que ela tem para a luta contra todos esses tipos de preconceitos, mas a gente não tem tempo aqui, uma hora só. Então, eu vou falar das pastorais e vou falar também das campanhas de fraternidade. Foi o que a gente conseguiu pensar que mais veio à nossa cabeça rapidamente. Então, as pastorais é mais também nesse contexto de dividir as situações em temas específicos, né? Não é querendo segregar, mas é querendo tratar aquela realidade que existe, a gente não pode fechar os olhos. Então, tratar problemas sociais, exatamente. A gente não pode fingir que não existe racismo, que não existe pobreza, que não existe machismo. Então, a gente tem algumas pastorais que são justamente com o objetivo de colaborar com essa missão do cristão de construir o reino de Deus e aí atuando em algumas realidades específicas. E aí eu trouxe algumas que eu achei que cabiam nesse tema, né? A gente tem a Pastoral Afro-Brasileira, né, que é uma tentativa, uma iniciativa inicial, um empurrãozinho para tentar inserir essa população afrodescendente que foi obrigatoriamente, infelizmente, e a gente sabe que historicamente eles foram obrigados a serem inseridos no
contexto do cristianismo, porque foram colonizados e foram escravizados e tudo mais, mas chegou um momento que nos demos conta de que eles faziam parte da igreja. Então a gente precisava ter espaço para eles e dar espaço para eles, né? Para eles trazerem a riqueza dos traços históricos, culturais e das tradições. Então foi criada a Pastoral Afro-Brasileira para que essas pessoas se encontrem em comunidade também, né? Porque é importante quando você encontra um outro igual a você, você consegue ter mais voz e ter uma atuação maior. Então é só um passo, sim. Infelizmente eu posso dizer que a igreja também, como toda a sociedade, é igualitária, não dá para dizer isso hoje, mas foi um passo importante e a gente está atuando, caminhando no sentido de melhorar. E aí essa pastoral justamente inclui essa população, dá espaço e voz para essa população e permite que eles tragam também traços culturais e as tradições para dentro da igreja. A gente tem também uma pastoral que eu achei interessante, a da mulher marginalizada. Não encontrei uma pastoral da mulher, pode ser que tenha, mas tem essa pastoral da mulher marginalizada, que é a mulher em situação de prostituição. E aí eles falam de todas as situações de tráfico de mulheres e de crianças. Eles falam de índices muito, muito tristes que a maior motivação do tráfico humano, que já é uma coisa horrível, é justamente para escravidão sexual. E aí eles têm uma atuação no combate à prostituição, no sentido de dar opção para a mulher que está lá, porque não se vê tendo opções, e no combate à mulher que é traficada, ou a criança que é traficada, que acaba virando escravo sexual, no combate a esse tipo de crime. Né? No combate, no caso, aos criminosos que inserem essas pessoas nessa realidade. Então, é uma luta junto com a sociedade, buscando também construir políticas públicas, trazendo a comunidade da igreja, trazendo a realidade cristã também para essas pessoas. Às vezes a gente, quando está em uma situação difícil, o que a gente mais precisa é a palavra de Deus. E trazendo pessoas, trazendo para dentro da igreja o conhecimento dessa realidade e levando essas pessoas da igreja a colaborar no combate para essa realidade também. E temos a pastoral da pessoa idosa, que eu achei muito legal o objetivo que eles colocam lá no site deles, que é no intuito de conscientizar as famílias, conscientizar a sociedade e dar atividades para o idoso também poder ser protagonista na própria vida, né? Ele poder desenvolver atividades para ele se reconhecer e ter uma autorrealização. Então, é todo um trabalho com família, com sociedade e com o idoso. Tem a pastoral do povo de rua, né, que também é a mesma coisa. Não é só levar a palavra de Deus, mas atuar. O cristão não pode só pregar, só falar, ele tem que atuar na sociedade. O cristão não vive só de palavras, né? Exatamente. Se a gente só ficasse falando, a gente não cumpre a missão de Deus, que é, de fato, ser protagonista na criação do reino de Deus. E aí temos as campanhas da fraternidade. Né? Fraternidade é essa ideia de que somos irmãos. Então, a gente tem essa campanha da união, essa campanha do afeto entre irmãos, que foi criada em 1964, aqui no Brasil, em Natal, pela Conferência dos Bispos, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aí, todo ano, a gente tem essa campanha com o intuito de evangelizar e debater e trazer mais conhecimento quanto ao assunto específico que se decide que vai ser o assunto daquele ano. E a gente traz para o ambiente da igreja e para a sociedade em geral, que mesmo não estando atuando ativamente na igreja, se reconhece como cristão, e para pessoas também que não se reconhecem como cristão, porque tem uma visibilidade muito grande na campanha da fraternidade. E aí a gente tem, a cada 5 anos, as campanhas ecumênicas, que é juntar todas as religiões cristãs para um objetivo comum, que são os temas sociais das campanhas. E aí eu trouxe alguns temas das campanhas ao longo dos anos que tentaram debater esses assuntos. A campanha de 1967, o tema era corresponsabilidade,
E o lema foi: somos todos iguais, somos todos irmãos. Então, lembra que a gente tem toda uma discussão na campanha da fraternidade. Eu não conseguia encontrar as discussões de todas e nem teria condições de discutir profundamente todos os temas. Mas só pelo título a gente já consegue ter uma noção do que foi debatido, né? Em 1973, a gente teve o tema Fraternidade e Libertação. O lema foi: o egoísmo escraviza e o amor liberta. Então, se você ama o seu irmão, você não vai explorar, você não vai escravizar o irmão. Depois teve reconstruir a casa onde está o teu irmão. E aí a gente remete à ideia de que o irmão está em todo lugar. E aí uma frasezinha do objetivo tem dizendo: a vida é o dom que mais devemos respeitar e promover nos nossos irmãos. Então a gente tem que valorizar a vida do outro, lutar pela vida do outro, lutar pelo direito da vida dos nossos irmãos, que são todos, sem descrição. Em 1976 a gente teve fraternidade e comunidade, caminhar juntos. Então, a gente tem alguns discursos mais genéricos de que somos todos irmãos, somos todos iguais e não tem diferenciação. Em 1978, a gente teve a campanha da fraternidade no mundo do trabalho, trabalho e justiça para todos. Então, é mais uma vez um discurso genérico no sentido de que todos somos iguais. Em 1971, saúde e fraternidade, saúde para todos. 86, fraternidade e terra, terra de Deus, terra de irmãos, todos iguais. Em 88, a gente tem um discurso mais específico voltado para a população negra. Fraternidade e o negro ouviu o clamor desse povo. E aí o objetivo era a luta pela justiça e contra qualquer tipo de preconceito, racismo ou discriminação. Aí o Papa, no discurso de abertura da campanha de 88, ele falou que o Concílio Vaticano II nomeou, entre uma série de outras coisas infames, uma série de outras coisas consideradas para a igreja absurdas, a escravidão como contrário ao evangelho, né, as escrituras, que anuncia e proclama a liberdade para todos os homens sem exceção. Então, é completamente absurdo que qualquer cristão, que se diga cristão, defenda a escravidão, defenda qualquer tipo de preconceito. A de 1990, o tema foi Fraternidade e a Mulher. E aí o lema foi Mulher e Homem, Imagem de Deus. Objetivo geral, vou ler aqui porque eu achei bem interessante. Conscientizar que mulher e homem juntos são a imagem de Deus e que Deus entregou a criação a todos. Ajudar a ver como, na realidade, a mulher não é reconhecida e tratada como igual ao homem. Enfocar a vocação inicial da mulher e do homem, construir juntos uma nova sociedade. A vocação da mulher e do homem de construir juntos uma nova sociedade. Não é para o homem construir e a mulher ficar só arrumando, não é para o homem construir enquanto a mulher cuida dos filhos, é para juntos construir uma nova sociedade, fazendo o que eles acharem que devem fazer. Cada um com o seu dom, com a sua qualificação pessoal, não porque é biológico, mas cada um colaborando com o dom que Deus deu para construir o reino de Deus. E aí a gente vê que a igreja não fecha os olhos nem para esse tipo de coisa. Tem uma pessoa ou outra, um grupo ou outro que sim, fecha os olhos. A gente sabe que existe na raça humana, em qualquer instituição. Mas a gente, como comunidade, as campanhas da fraternidade estão mostrando que lá em 1990 a gente não estava fingindo que o preconceito, o machismo não existe. Em 1995, a fraternidade e os excluídos. Eras tu, Senhor? Aquela pergunta que olha para o pobre e aí de repente você se dá conta de que Jesus está ali, naquele pobre. Era você, Senhor, estava ali. A pessoa que eu ignorei, a pessoa que eu tratei mal, era você. Então o lema é Eras tu, Senhor. Que Jesus fala, né? No pobre, eu estou ali. Eu sou aquela pessoa. Se você tratar bem, você está tratando bem a mim. Se você tratar mal, a mesma coisa. Né? Então, é a ideia de que o Pai, Deus, ele ama igualmente a todos os seus filhos. Em 2000, a gente teve Dignidade Humana e Paz, uma campanha ecumênica, e o lema foi Novo Milênio Sem Exclusões. Então, é mais também um genérico, né? A gente teve em 2002 Fraternidade de Povos Indígenas por uma Terra Sem Males. E aí o objetivo foi acabar com os preconceitos e valorizar a cultura dos índios, acabar com tudo que coloque o índio numa situação inferior, primitiva ou violenta. Então, a igreja se posicionando quanto à situação indígena. Em 2018, novamente, a gente teve mais uma campanha, porque
é necessário falar sobre a população negra e a violência. Fraternidade e superação da violência. Vós sois todos irmãos. E aí, no texto base, ele fala que a violência racial no Brasil é a situação que faz supor uma forte correlação entre 3 formas de violência: direta, estrutural e cultural. Os casos de violência direta parecem ser o resultado mais concreto e evidente de questões socioeconômicas e históricas, além de deixarem entrever representações culturalmente produzidas e já naturalizadas a respeito da população negra, do índio, dos migrantes e, mais recentemente, também do imigrante. Então, essa enraização, essa naturalização do preconceito contra o negro, contra o índio, contra o imigrante agora, né, que a gente está vendo, isso foi lá em 2018, mas ainda cabe. O que podemos salientar é que, embora tenhamos avançado em políticas públicas afirmativas dos direitos dos irmãos negros e ampliado os espaços de participação e articulação eclesial e pastoral, então a gente está falando, na igreja a gente conseguiu alguns passos no sentido de melhorar. Contudo, a exclusão e a desigualdade são ainda uma dívida e uma brecha profunda que deixa essa população à mercê da intolerância e da injustiça. Que o Deus da misericórdia e da inclusão fraterna nos estimule a construir e edificar uma sociedade sem violência e sem discriminações odiosas. Vós sois todos irmãos. Então, o texto aí deixa bem claro que a gente tem ainda uma longa caminhada pela frente, né? Que a gente tem que lutar por o que Deus prega. E aí, por último, a gente tem já a definição da campanha da Fraternidade de 2021, que vai ser Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. Vai ser uma campanha ecumênica também, com todas as diversos grupos da igreja cristã. E aí o lema é: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. E aí o objetivo geral é convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para superar as polarizações e as violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Então, somos diferentes, mas somos todos irmãos e temos que pregar o amor e executar o amor. Então, amar ao próximo acima de qualquer coisa, porque somos irmãos. É isto. Vamos para as citações bíblicas. Bom, como o Bri falou da campanha de 2021, eu ressalto aqui o nosso primeiro mandamento. Todo mundo sabe que cristão tem que seguir os 10 mandamentos da lei de Deus, que foi entregue lá no Antigo Testamento para a gente. E o primeiro que a gente tem que botar sempre, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E nessa live de hoje eu queria grifar bem que é amar o próximo como a si mesmo. Então, retomando tudo que a gente vem falando, lá em Mateus, essa passagem está em Mateus 22, versículo 39, que é: ame ao próximo como a si mesmo. Você não seria capaz de, sei lá, espancar você? Seria? Não seria. Então por que você vai espancar o irmão? Porque ele é diferente de você. Sabe, a gente ressalta aquele negócio do respeito, tudo que a gente vem falando na live de hoje. Eu acho que o mandamento que junta tudo isso é justamente o primeiro mandamento: amar o próximo assim como a si mesmo. Então vamos botar isso em prática na nossa vida, que eu acho que é a parte mais essencial do cristão. É pôr em prática tudo que é aquilo que ele lê na Bíblia, que ele vê na missa, que o padre dá o sermão. Ele vai lá e põe em prática. Eu acho essencial. Então, a gente vai trazer aqui alguns trechos, a Amanda já trouxe primeiro, que trazem um pouquinho o discurso da igualdade, do respeito, levando para alguns desses temas que a gente discutir já, né? Então, uma discussão que se fala, né? Não, porque a igreja é preconceituosa, a igreja é machista. Tem gente machista, sim, infelizmente. Mas a gente vê nas escrituras um protagonismo muito grande e de forma também de comunidade. A gente valoriza muito a figura de Maria como uma figura feminina, e Jesus traz também em alguns trechos a introdução de permitir a mulher ser inserida na comunidade da igreja, de permitir a mulher aprender, de permitir que a mulher tenha espaço.
Então, a gente vê na relação de Jesus Cristo com Maria uma relação de muito respeito, uma relação também que a mulher, Maria, a mãe, é que ensina, é que leva ele ao início da sua caminhada. Foi Maria que levou Jesus Cristo a executar o primeiro milagre público. E é ela que ensina tudo, é ela que acompanha Jesus Cristo em toda a formação para virar o que a gente hoje ainda fala, a gente ainda vivencia, que foi o nosso Salvador. Então, a figura de Maria Nossa, muito bonito. na história de Jesus Cristo é essencial. A igreja hoje ainda valoriza muito a figura de Maria, a igreja católica venera a figura de Maria. Maria também morreu e subiu aos céus de corpo e alma. Então, não se tem o corpo dela, porque ela também ascendeu como Jesus Cristo. Como eu disse, Maria que induz Jesus Cristo a começar a vida pública. O primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi induzido por Maria, né, que é aquele milagre das bodas de Caná, que ele transforma a água em vinho, porque Maria não pediu, né? Na verdade, ela mandou ele fazer. Né? Ele não queria fazer ainda, disse que ainda não tinha chegado o momento, e aí ela simplesmente virou para os serviçais e disse: façam o que ele disser, que ele vai fazer. E aí foi lá e fez. Então, eu tenho um respeito muito grande, né? Apesar de ser o filho do Salvador, ele poderia dizer lá: fica na tua aqui, eu não vou fazer agora não. Mas ele foi lá e fez exatamente do jeito que ela mandou ele fazer. E aí ela está presente junto com ele em toda a caminhada. E o respeito de Jesus por Maria não é por uma noção de que é a mãe dele, única exclusivamente. Porque tem uma passagem, inclusive, que Jesus Cristo fala que minha família são vocês. Todo aquele que seguir a palavra do Pai é meu irmão e é parte da minha família. O pessoal veio avisar para ele que Maria tinha chegado e que a mãe dele e a família dele tinha chegado lá para falar, e queria falar com ele. E aí ele disse: na minha família são essas pessoas aqui que estão comigo. Todos vocês são minha família. Então, não é que ele diferencia a família genética da família da comunidade. Não, ele trata com respeito porque todo mundo tem que ser tratado com respeito. E a gente vê que ele trata com respeito todas as mulheres que cruzam o caminho dele, que interagem com ele, né? A gente tem uma passagem também que ele foi na casa de uma mulher chamada Marta, e aí as referências eu botei lá em cima nos comentários, tá? As bodas de Caná, em João, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Essa passagem de Marta e Maria, não estou achando a referência aqui. Então. Amiga, antes de tu falar dessa passagem, vamos abrir uma outra live? Porque já tá acabando, senão pra não te cortar. Tá acabando. Tá. Acho melhor abrir e tu faz. Começa outra só pra concluir. É rapidão, pessoal. Não precisa achar que vai demorar mais outra hora, não, que a gente já tá concluindo. Então não fujam, voltem, tá? Até já. Pronto, a gente vai continuar a live sobre os preconceitos. Só para finalizar, porque de fato já estava perto de completar 1 hora e a gente ainda tem algumas coisas para falar. Vamos esperar a Amanda entrar para a gente continuar. Pronto. Estamos de volta. Estamos de volta. Vamos lá, então. Eu estava falando da passagem de Marta e Maria, né? Que Jesus vai na casa dessa Marta e aí ele começa a pregar para as pessoas que estão lá, e a irmã dela, que se chama Maria, ela senta para ouvir a pregação de Jesus. E aí a Marta está lá fazendo as atividades domésticas, porque na época, de fato, a mulher, e até hoje, na verdade, a gente vê que a mulher acaba tendo que fazer as atividades domésticas majoritariamente. E aí estava lá a Marta
preparando as coisas enquanto Jesus pregava, e Maria sentou para ouvir a pregação. E aí Marta se incomodou, porque ela estava sozinha fazendo as atividades da casa, e aí pergunta para Jesus: Jesus, o Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize depois que me ajude. Diz para ela vir me ajudar, né? Ela tá aí olhando o Senhor falar e eu tô aqui sozinha fazendo as atividades domésticas. E aí Jesus responde: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então Maria fez a escolha certa de ouvir a palavra de Deus que estava sendo passada por Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, ele começa ali a introduzir a mulher, permitir a mulher que se engajasse na comunidade da igreja, que na época não era permitida. Então, na época era absurdo que uma mulher estivesse ali no meio dos homens, escutando Jesus Cristo ensinar a palavra de Deus. A mulher cabia apenas os serviços domésticos e o dos filhos. E aí Jesus vai lá e começa a revolucionar isso, e é aí que se começa a abrir espaço para que a mulher tenha possibilidade de estudar, de ter conhecimento e de se envolver na igreja, né? Então, a gente tem essa relação dele com as mulheres, que, como eu disse, né, ele vem numa realidade do Antigo Testamento que era completamente diferente, e uma realidade histórica, e um contexto em que as pessoas escravizavam, as pessoas guerreavam, as pessoas tratavam mal as mulheres. Bati quem foi. E aí ele revoluciona tudo isso. Ele explica que, na verdade, o que Deus quer é que nos tratemos como irmãos iguais, né? E cabe a gente dar continuidade juntos a essa missão de transformar o mundo no reino de Deus. Vai, tia Amanda. No início, o Bri falou sobre a perseguição ao estrangeiro, né, que hoje ainda permanece, mas naquela época era bem forte, bem presente. E eu vou falar agora um pouco depois da morte de Cristo, né, que quando ele morreu e tal, a igreja com Pedro se perpetuou. E aí, naquela época no Império Romano, as pessoas, os cristãos eram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos absurdamente. Pedro tem uma grande história de perseguição, Paulo também. Então você vê que os apóstolos que ficaram, João, enfim, foram perseguidos pelo Império Romano, pelo fato deles pregar. Na época, a religião presente era o paganismo, né? As pessoas eram pagãs, vários acreditavam em vários deuses, e o imperador era um deus. Então, a gente vê que a teoria cristã ia contra tudo isso. E a gente viu os apóstolos pregando a palavra de Cristo. E, né, os judeus cristãos, que era essa transição do judaísmo para o cristianismo. E aí, eles foram brutalmente perseguidos. Acho que a maioria aqui viu a nossa live sobre Pedro e Paulo, sobre a história deles, né, que foi muito, muito presente. João também foi extremamente perseguido. E a gente fez no ano de 380 depois de Cristo, então a gente vê um tempo imenso, né? A gente já não tinha mais apóstolos, a gente já tinha passado muitos anos mesmo, uns 380 anos realmente é muita coisa. E aí a gente vê um imperador, se eu não me engano, foi Constantino I, posso estar errada, ele botou o cristianismo como religião oficial do império, né? Então agora os cristãos pararam de ser perseguidos, viraram perseguidores, mas aí essa parte a gente realmente não está aqui para botar isso em pauta. Mas esse é o ponto importante, que apenas 380 anos de perseguição nós tivemos paz, né? E a gente pôde professar nossa fé, construir as igrejas, né? Ser verdadeiramente, expositivamente cristãos. Uma coisa legal ressaltar que, né, porque o cristianismo era uma religião perseguida, a gente não podia negar que era cristão. Tipo, você não podia você não precisava assumir, mas se ele perguntasse se você era cristão, você tinha que dizer que sim, que era cristão.
Então a gente tem várias histórias de mártires que foram pegos e tal, e disseram, você é cristão? E sabe, sim, sou cristão. Então você ia morrer se você fosse cristão, mas você não vai negar que você é cristão. Então é essa fé que a gente tem que ter nos nossos dias atuais. Tem gente que esconde a religião e fala, não, sou cristão não. Então fala, eu sou católico não praticante. Então, assuma a sua religião, você pode assumir, enfim. E os anos de perseguição do cristianismo já se passaram. E a gente faz um paralelo novamente, não coisando, não deixando de fazer aquela nossa crítica. Lembre-se, quando você for criticar a religião do amiguinho, que ele for fazer parte da religião afrodescendente, for islâmico, muçulmano, ou quando você for criticar, dizer que a religião dele é um absurdo, lembre-se que a sua também já foi perseguida. Então, não reproduza, não faça aquilo que fizeram com a nossa religião antigamente. Vários cristãos morreram por causa disso. Então, não mate com palavras a religião do seu amiguinho, porque você já foi perseguido, né? Não critique um pagão. Ele está vivendo a fé dele, viva a sua. A sua fé é independente. Você tem que ser a sua própria fé. Não precisa incomodar a fé dos outros. Somos pessoas diferentes. É isso que faz Até ser legal, essa grande diversidade de culturas. A gente está numa época mundial agora que a gente está vendo uma redução das guerras, né? Assim, não tem a quantidade de conflitos que tinha antigamente. Antigamente era uma prática comum você perseguir. Na cabeça da humanidade era a única forma de você conseguir levar o que você entendia como certo para as pessoas diferentes, né? Então você usava da guerra, da violência para coagir o outro. Hoje em dia a gente sabe que a gente pode discutir, conversar, né? E assim, pelo menos a maioria dos casos, a gente ainda tem alguns conflitos religiosos que são muito tristes, mas como a gente estava falando, né? Jesus Cristo vem para revolucionar, e Jesus Cristo nunca pregou violência, e ele quer acabar justamente com tudo isso. A gente tem que botar esse exemplo dele em xeque e fazer e honrar para o que ele veio, né? Ele não morreu em vão. Então vamos honrar a palavra dele e fazer dele nosso guia. Né? E eu fazendo mais um adendo aqui sobre essa perseguição, tá? Essa questão de xenofobia, intolerâncias, eu vou trazer a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece aqui, espero que sim. Todo mundo sabe da história, que um cara foi espancado, e aí passou por ele um sacerdote, não ajudou. Passou por ele um levita, não ajudou. E passou por ele um samaritano, que naquela época o samaritano, voltamos na época de Cristo, que os samaritanos eram impuros aos olhos dos judeus. Então aquele samaritano impuro, que extremamente criticado pela sociedade, foi lá e ajudou. Passou por ele um sacerdote, um levita, pessoas consideradas, né, não sei a palavra, mas consideradas boas para a época, não ajudaram. Então, quantas vezes a gente ignora, a gente faz o papel de sacerdote e de levita? Acho que na nossa vida a gente tem que parar um pouco de fazer papel de sacerdote, levita, e fazer o papel do samaritano, né? Ver a situação acontecendo ali, ir lá e ajudar. Né? Acho que, novamente, Cristo falou isso pra gente, Cristo nos ensinou através de parábolas. E é uma história, mas ele tem todo um ensinamento por trás. E é esse ensinamento que a gente tem que internalizar e levar para a nossa vida. Então, falando um pouquinho também. Pode falar a questão do falso moralismo, realmente, falso moralismo. Desculpa, perdi um pouquinho nessa história do falso moralismo, que foi? Ah, tá, tem um comentário, né? A questão do falso moralismo. O bom samaritano, no caso, o samaritano do sacerdote, que era aquela pessoa, nossa, eu sou certo, eu sou a lei, o levita também, eu sou a lei, e aí o samaritano, que não pregava nada disso, foi lá e ajudou. Então ele fez mais do que pregar, aquilo que a gente falou lá no início, fazer mais do que palavras, fazer atitudes. Se achar melhor e, na verdade, não demonstrar. Como a tia Amanda estava falando, existiam grupos étnicos, grupos culturais, como se fossem nacionalidades, né? Naquela época, que não podiam se misturar.
Então, os samaritanos era como se fosse uma mescla, mestiços, e que eram vistos como a ralé da sociedade. E aí a gente tem também os cananeus, a gente tem uma série de outros grupos. E os judeus, principalmente, trazendo para o contexto do catolicismo, né, que começa dos judeus, eles entendiam que eles não podiam se misturar com outros povos. O judeu só fica com o judeu só interage com o judeu, e você não pode ter contato, nem pregar, e nem comer junto com uma pessoa que não seja judeia. E aí, a gente tem uma passagem, o trecho é de Atos dos Apóstolos, que é, como a gente já falou naquela parte da Bíblia, né? A gente teve uma live sobre a Bíblia, quem não viu, assiste depois. Atos dos Apóstolos é tudo sobre a vida dos apóstolos. E aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versículos 1 a 48, a gente tem uma passagem que fala sobre Pedro que vai ter contato, ter interação com uma população que não é judia. Pedro encontra com Cornélio. Então, o que aconteceu? Esse Cornélio não era judeu, mas era temente a Deus. Ele acreditava em Deus e seguia a Deus e orava, e ele fazia muitas coisas boas pelas pessoas, ajudava as pessoas, né? Ele era comandante de um regimento chamado Italiano, mas aí ele, de fato, mesmo sendo comandante, que tendencialmente a gente tende a achar que são pessoas mais violentas, e na época também tinha muita violência, né? Mas aí ele era uma pessoa muito boa, era uma pessoa que temia Deus, era uma pessoa que praticava muitas ações para ajudar o próximo. E aí, um certo dia, ele teve uma visão e ficou sabendo que Pedro estava numa região próxima, e aí o anjo disse para ele mandar chamar Pedro, esse homem que se chamava, que era de nome Simão, e que era chamado como Pedro, né, que era um dos apóstolos de Jesus. E aí ele mandou os serviçais dele irem até onde estava Pedro para convidar ele a vir à casa dele, né, de Cornélio. E aí chegaram lá no dia seguinte só, e nesse dia seguinte Pedro teve uma visão também, ele estava com fome, aí foram preparar a comida dele, e aí ele foi para uma varanda, olhou para o céu, e aí ele teve uma visão de descer do céu um lençol com vários animais, e animais rastejantes, animais de 4 patas, e mandaram ele comer. E aí ele disse que não ia comer porque ele não comia nada impuro. É uma questão cultural da época, né, também. E aí Deus responde, nada do que eu purificar é impuro. E aí é mais uma representação que a gente só vai entender mais na frente. Aí chegam os serviçais do Cornélio para chamar o Pedro para ir para a casa do Cornélio. O Pedro vai, né, porque o anjo também apareceu para o Pedro para avisar que iam chegar esses serviçais do comandante, que poderia ser uma coisa perigosa, né? Você ir com serviçais de um comandante, encontrar um comandante, para eles que estavam nessa época de perseguição, poderia ser perigoso. Mas aí o anjo apareceu para dizer, não, pode ir com ele que é seguro. E aí Pedro vai para a casa desse Cornélio com os serviçais dele, e chegando lá ele encontra várias pessoas, amigos e parentes do Cornélio, e aí o Cornélio se ajoelha, e aí tem um trechinho aqui que eu vou querer ler. Aí Pedro responde para ele, deixa eu ver se eu acho aqui. Levante-se, pois eu sou apenas um homem como você. Aí ele fala para todo mundo, né? Vocês sabem que não é permitido a um judeu se associar ou mesmo visitar uma pessoa de outra raça. Aí o conceito de raça, né? Como se a gente fosse bicho e tivesse características genéticas diferentes. Mas, infelizmente, historicamente, a gente usa o conceito de raça. E que é errado também. Mesmo que a gente usasse outro nome para chamar, é errado a gente categorizar as pessoas para tratá-las de forma diferente. E aí ele continua, Deus, porém, me mostrou que não devo considerar ninguém vulgar ou impuro. Por isso, quando fui convidado, vim de boa vontade. E aí ele começa a pregação dele, e aí em um determinado momento, aí ele continua, né? Agora eu entendo que Deus não faz diferença entre raças. Pelo contrário, ele aceita as pessoas que o temem e que praticam o bem,
não importando de que nação ela seja. E aí o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Pode alguém proibir essas pessoas de serem batizadas em água? Elas receberam o Espírito Santo da mesma forma como nós recebemos. Então Deus não faz distinção, é uma outra demonstração. E aí depois Pedro também vai ser cobrado por ter ido encontrar aquelas pessoas de uma raça diferente. E aí ele vai também responder que, de fato, Deus deu a missão a eles de levar a palavra de Deus para todo mundo. Não é para distinguir, nem para dar só para os judeus, não é para tratar ninguém mal, é para pregar o amor. Então, é essa missão que a gente tem como cristão. Amanda vai continuar com mais um trechinho. Pronto, para encerrar, acho que o fechamento não podia ser com outro trecho bíblico. E quem frequenta a missa, com certeza, já ouviu alguma leitura, alguma meditação, reflexão sobre esse trecho, que é o trecho de Mateus, capítulo 25, versículo 35 a 46. Eu não vou ler inteiro porque é muito grande, mas você abre sua Bíblia e lê. E é aquele trecho que eles estão, tá, Jesus conversando com o povo, e aí ele fala que quando você acolhe uma pessoa, quando você dá de comida para uma pessoa que está com fome, quando você dá um de beber para uma pessoa que tem sede, quando você acolhe o peregrino, quando você veste quem está nu, quando você vai visitar quem tá enfermo, quem está na cadeia, você está fazendo tudo isso a Cristo. Aí Cristo fala, em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste a um desses meus irmãos menores, a mim o fizeste. E ele também fala que quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. Então a gente pega esse ponto aí, a gente vê o próprio Cristo falando que é pra gente acolher todo mundo, dar de beber, dar de comer, dar de vestir. Porque se você é cristão, você segue a palavra de Cristo, você vai seguir isso daí. Porque foi o próprio Cristo que falou. Ele não usou nenhuma parábola, nem nada. Ele falou e deu a lição crua e aplicada, né? A gente vê ele fala por parábola, mas essa é uma das poucas vezes assim, que eu vejo que ele não fala por parábola. Ele fala ele mesmo. Então a gente já vê a seriedade da coisa. A gente já vê aí que ele realmente achou que todo mundo vai entender isso muito bem claro. Né? Não cabia interpretações aí, né? Não, a parábola você interpreta. Isso aí eu tô falando. Então, se eu tô falando, é porque é real. É isso. Não cabe discutir o assunto. Exatamente. É isso, pessoal. Terminamos por hoje. Fico feliz que tenha pessoas assistindo online. Sei que vão ter pessoas que depois vão assistir no IG. Para o pessoal que assistiu, a turma de perseverança, tia Jéssica pediu para fazer um resumo da live. Então, faça atividade, tia Jéssica. Obrigada por estarem presentes. Assistam as próximas. A gente está fazendo todo sábado às 4 horas. A gente começa às 4 a live sobre temas mais gerais. A gente está tendo atividades de catequese também pelo Zoom. Tia Amanda está fazendo no YouTube. Tem vídeos muito legais de tia Amanda no YouTube. Então, você que tem criança em casa, pode mostrar para os seus pequenos. E temos um canal... tia Amanda é ótima. A gente tem uma página no Facebook também. Tem aqui o Instagram, que já tem vários vídeos. Temos o WhatsApp, quem quiser mandar mensagem para a gente, para poder assistir o estudo bíblico, que está tendo toda quarta, à noite, às 7 horas, acho que 7h30 da noite, toda quarta-feira. Vocês podem mandar mensagem para a gente aqui pelo chat do Instagram e a gente manda o link da reunião. Então é isso, muito obrigada por terem participado, grande beijão, sejam pessoas conscientes, amem aos irmãos e tchau, tchau. Isso, cristianismo é só amor. Só amor. Tchau, pessoal, muito obrigada. Tchau, tchau.